Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Sou Tani Luiz. Então hoje a aula é... Deixa eu ver se cabia aqui dentro aqui. Hoje a aula é 37. E na aula anterior eu falei que eu ia falar sobre cinescópio, tá? O que é o cinescópio? Cinescópio é o tubo de imagem, tá? Como eu estava falando sobre válvula diodo, triodo. A válvula, pessoal, tem... Vou ensinar só essas duas, mas ela tem diodo, triodo, tem pentodo, tem um monte de válvula, tá? Então eu vou falar só sobre as três primeiro, que que veio para substituir o diodo silício e o transistor, tá? O transistor e o diodo veio para substituir essas válvulas, tá? Mas como ainda tem aparelho que usa tubo, tá? Tubo é uma válvula, tá? Então, vamos falar sobre um pouco do tubo de imagem. Eu vou falar um pouco só, tá, pessoal? Que isso aqui tem muita coisa para aprender sobre isso aqui, tá? Eu vou falar só um pouco. Só para vocês terem uma ideia do que é o tubo de imagem. Então, aqui tá o símbolo de um tubo de imagem. Ou cinescópio, tá? Cinescópio. Vou pôr tubo também. Tubo ou cinescópio. Por que tubo? Porque isso aqui é um tubo de raios catódicos, também chamado de TRC, tá? É um tubo de raios catódicos. Por que raios catódicos? É porque vai surgir um raio daqui até no centro da tela, tá ok? Vai surgir um raio que vai sair daqui, ó. Então, como é que é isso aqui por dentro? Primeiro, dentro disso é feito um vácuo, tá? Não tem ar dentro disso aqui, tá ok? Então, ele é vácuo. Isso, por exemplo, quando isso quebra, ele dá uma implosão. Ele quebra, ele dá uma implosão para dentro. É o ar, a falta de ar aqui dentro que faz com que ele explode. O ar entra de uma vez para dentro e causa a explosão. Mas não é explosão, é implosão, tá? Porque aqui dentro é feito um vácuo aqui dentro dele. Não existe ar dentro dele, tá? Que constitui o tubo de imagem. Vou começar pelo um preto e branco, tá, pessoal? Porque o tubo, esse aqui chama tubo monocromático. Monocromático é um tubo só preto e branco, tá? Existe o tricromático, que é três tubos num só. Então vamos começar aqui por que você tem que aprender primeiro aqui? É o filamento. Então aqui é o filamento. Isso aqui é assim, pessoa que às vezes não quer aprender sobre televisão de tubo, não precisa nem aprender isso aqui, tá? Isso aqui é só para pessoas que quer realmente saber mesmo como funciona, tá? Então aqui tem um filamento. O que tem depois do filamento? Tem o cátodo, que vai em volta do filamento. Então vou pôr cátodo aqui. Eu estou escrevendo com a letra K, tá? Aliás, isso aqui isso aqui tem um acento em cima do A aqui, ó, tá? O jeito correto de escrever é assim, tá? O pessoal já escreve com C aqui, tá? Mas o correto é assim, na forma em inglês, né? Ele tem um acento aqui em cima. Então, a gente fala cátodo, mas pronuncia cátodo, tá? É cátodo ou ânodo. O nome correto é cátodo ou ânodo. Mas a gente fala cátodo porque todo mundo já acostumou, ninguém usa o acento mais, tá? A gente fala cátodo, tá? O que acontece? O filamento é para fazer o quê? É para acender ele, tá? Ele acende. É uma peça interna que acende. Eu vou deixar uma foto aí para vocês verem. E o cátodo? Quando o filamento esquenta, o cátodo aquece essa peça que vai em volta do filamento, tá? O filamento ele vai assim lá em cima e o cátodo é uma peça que vai em volta do filamento, tá? Isso aqui tá assim. Quando o filamento esquenta, aquece o cátodo. Essa peça esquenta, ela é feita de um material rico em elétrons, tá?
E o que acontece? Quando ele esquenta, esses elétrons começam a soltar aqui dentro, ó, tá? Ele começa a se soltar dessa peça, desprender dessa peça aqui, ó, tá? Aí, o que mais precisa? Aí tem as grades, tá? Tem umas grades aqui, ó, que vai aqui, ó. Tem grade 1, grade 2, grade 3, tem grade, depende de quantas grades tem. E o que mais que tem? Tem uma peça que vem aqui, ó, que é o, eu não lembro como é que é o esquema por dentro. É uma peça que sai daqui e vem aqui, que é outra, é uma grade que envolve, tá? Não é bem uma grade, tá? Ela envolve todas essas peças aqui em volta dela, assim, ó. Que tá ligada aqui no tubo e ligada aqui dentro dela, ó, tá? Aqui é o anodo, tá? Tem um acento, então é ânodo. Então, é o ânodo, que é o cátodo e o anodo. Então, isso aqui vai passar por aqui afora, tá? O que tem nesse anodo aqui? Que chega aqui? Aqui chega o mate, tá? É a alta tensão. Não sei se está aparecendo aí, deixa eu ver, tá, né? Aqui chega a alta tensão. É o que vem lá do flyback, a chupeta que vem do flyback, tá? Então ela vem aqui no tubo. E isso está ligado aqui dentro, numa placa aqui dentro chamada ânodo. Ou anodo, tá? Aí o que acontece? Como aqui tem uma alta tensão, tá? E isso está envolvendo todas essas peças aqui, está sendo envolvido por esse canudo aqui, é um canudo, tipo um canudo assim. Então, em cima dessa peça, como está ligado na alta tensão, então tem alta tensão em cima dele aqui. Se for preto e branco, é 17.000 volts, se for colorido, é 25.000 volts, tá? Essa alta tensão, o que acontece? Quando esses elétrons estão se desprendendo aqui do anodo, tá? Como tem a alta tensão que está envolvendo isso aqui é acelerado, tá? Ela acelera. Eles começam a acelerar aqui dentro em direção à tela. Eles começam se direcionando para cá, ó, esses elétrons, e bate aqui na tela. Quando ele bate na tela, o que acontece? A tela é feita de um material fosforescente, tá? Quando ele bate lá, o elétron pega e brilha. Sabe aquele chuvisco que você vê na televisão, assim, que você liga a TV e tá todo chuviscando assim? Aqueles são os elétrons batendo na tela, tá? Cada pinguinho daquele chuvisco cai lá assim, é um elétron batendo na tela da TV, assim, ó, tá? Então aquilo lá são os elétrons que estão chegando na tela. Por isso você vê aquele brilho. Como ele sai acelerado, quando ele bate lá, ele brilha, tá? Ele brilha porque essa tela aqui é fluorescente, tá? Ela saiu fluorescente e saiu fosforescente, tá? Então, antigamente usava mais o fósforo, né? Depois saiu de fluorescente. Então, isso aqui, para esses elétrons bater lá, existem as grades de controle, tá? Aqui nessa grade, tem uma grade que é a grade de foco, tá? Tem a grade do screen. Vou tentar escrever maior. É a grade do screen. Tem grade mais de quê, hein? De controle, né? De brilho, contraste. Brilho, contraste. Então, cada grade dessa tem uma função. Quando você ajusta no foco, você mexe no foco, é uma tensão alta, tá? Uma tensão alta em torno de 5.000 volts, que vai fazer com que esses pininhos, eles engrossa ou afina, tá? Ele sai mais fininho ou mais grosso. O screen e o brilho aqui, ó,
é para intensidade. É a intensidade que ele vai chegar lá na tela, tá? Só que para esses coisas, do jeito que vai estar chegando aqui, ele vai estar chegando em apenas um filete só. Todos esses elétrons que está saindo aqui, ó, como o anodo aqui, ó, que o vestimento está em volta aqui, ele está acelerando, isso vai ser direcionado tudo para um ponto só. Então vai chegar num único ponto aqui na tela, tá? Brilhoso, tá? Aí esse ponto da tela, tá? Esse ponto da tela aqui, ele vai ter que ser aberto. E aí a tela vai estar assim, né? O tubo de imagem vai estar assim, tá? Então esse feixe aqui, né? Que é o raio catódico, o tubo de raios catódicos, é o feixe que vai sair daqui. Ele vai chegar num único ponto aqui no centro da tela. Vai aparecer apenas um ponto brilhoso assim, no centro da tela, tá? Então, o que mais que vai precisar para poder clarear todo o restante da tela aqui? Tudo que vai estar escuro e vai estar só apenas um ponto brilhando aqui na tela, tá? Por que que tá assim? Porque está faltando a bobina de deflexão, a bobina defletora. É a geometria da coisa. O que vai fazer isso aqui vai fazer com que esse ponto aqui, ó, deixa eu ver se está dentro do quadro. Com esse ponto aqui, ele cresça para lá e cresça para cá, se tornando um risco assim, tá? Depois, além disso aqui, tem um outro circuito, tá? Para fazer com que esse ponto aqui agora, ele abre para cima e esse aqui abre para baixo, tá? Fazendo com que a tela clareie inteira. Então, vocês observou? A defletora, ela vai fazer 4 funções aqui, ó. Ela vai pegar esse ponto luminoso e vai abrir ele assim e vai abrir ele assim, ó. Uma vez que ele abriu, uma vez que esse ponto abriu assim, ó, né? Vai ficar um risco na tela, tá? Vai ficar um risquinho na tela. Aí esse ponto que tá um risquinho na tela, ele tem que ser aberto assim, ó, tá? Dos lados. Tem que ser aberto assim, ó. Então, o que a bobina defletora vai fazer? A bobina defletora é aquela peça que vai aqui no tubo de imagem aqui, no pescoço do tubo de imagem, tá? A peça toda feita, é uma bobina toda feita de fio, tá? Então ela tem fio enrolado por dentro e por fora. E aí eu tenho que falar da defletora, eu tenho que falar separado da defletora, tá? Então esse aqui eu tô falando sobre o tubo de imagem. Então a aula vai ficar sobre o tubo de imagem. Eu vou falar sobre a defletora para vocês entenderem essa função dele que vai fazer, ó. Então o tubo de imagem até nesse ponto aqui, sem a defletora, a única coisa que você vai conseguir é um ponto luminoso na tela que vai estar assim, ó. Um ponto luminoso bem no meio da tela, tá? Um pontinho luminoso bem assim, ó. Bem no meio da tela, tá? Sem a defletora, tá? Depois que você coloca a defletora, que todo o circuito vertical e horizontal passa a funcionar, tá? Aí esse pontinho aqui, ele abre em 4 sentidos. Ele vai abrindo a imagem assim, ó. Ele abre o brilho. Ele não abre a imagem, tá? Abre o brilho, tá? Não é a imagem ainda, que a gente não está trabalhando ainda com imagem aqui. Está trabalhando apenas com brilho ainda aqui. Só o brilho, contraste, né? Esse aqui é um tubo preto e branco, tá, pessoal? É um tubo preto e branco. O que é o tubo colorido? O tubo colorido é esse tubo aqui 3 vezes, tá? Com mais algumas modificações. Depois eu vou falar em outra aula. Então, a próxima aula eu vou falar sobre a bobina defletora, tá ok, pessoal? Então, aqui só para vocês entenderem, como na aula anterior a gente tá falando sobre válvula, tá? Então, isso é uma válvula, tá? É um tubo de raios catódico, né? Ou pode chamar de cinescópio ou tubo de imagem, tá? Que ele também tem um cátodo, ele tem grade de controle e ele tem um anodo, tá? E além disso, ele tem a tela luminosa que dá para você ver os
os elétrons que estão saindo por ele, passando por dentro dele, tá bom? Só para vocês entenderem como é um tubo de imagem, porque isso aqui, ninguém vai explicar isso para você direitinho como é que funciona isso, tá? Então isso aqui se vocês quiserem aprender aí, conhecer, né? Então aqui tá todo o conhecimento que tem assim, sobre preto e branco, tá? Então aqui, essas grades aqui, ó, é só para grade de foco, para focalizar a imagem, do screen, para aumentar o brilho, mais o brilho, menos brilho. O brilho e contraste, para dar contraste na imagem, né? Com mais brilho, menos brilho. Então, depois a gente aprende mais sobre isso aqui. Não fazer muita confusão aí. Falou, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a próxima aula eu vou falar sobre a defletora, tá ok? Sobre isso aqui, ó. Vai dar segmento. Então, até o próximo vídeo.